Hoje vamos falar sobre um assunto muito forte: a criação. Existem detalhes que não é que foram ocultos, mas é incrível que você lê, você passa os olhos e você não consegue enxergar. E somente o Eterno é o poder que consegue tirar a venda dos nossos olhos. Isso me lembra muito o profeta Eliseu, quando o servo que estava junto com ele ficou assustado porque viu o exército assírio ali pronto para atacar e eles estavam só eles dois. E ele tirou a venda dos olhos do servo e o servo viu todo aquele exército celestial pronto para batalhar por eles. Isso é muito forte. Então é assim que eu enxergo, é assim que eu vejo a relação que o Eterno tem para conosco quando ele tira a venda dos nossos olhos e nos mostra a verdade que estava ali diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver. Então vamos lá. A criação do mundo. O que te ensinaram? A frase que todos conhecem. E no princípio criou o Eterno os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Em algumas traduções está escrito, e a terra era sem forma e vazia. Já nesse primeiro verso, no início, há uma discrepância na tradução. No hebraico, a palavra é Ayetatohu, que no hebraico, na tradução, literalmente significa tornou-se sem forma. No contexto original da frase é Tohu ba vohu, que significa tornou-se sem forma e vazia. Já viram a diferença aqui? Quase que uma forma bem discreta de poder esconder a verdade. Há uma diferença gigantesca em criou a terra sem forma e vazia e criou a terra e ela se tornou sem forma e vazia. O Eterno não cria nada disforme, com defeito, imperfeito ou distorcido. Tudo que o Eterno cria é perfeito, bom, bonito e agradável aos olhos. Se a terra foi criada perfeita, o que a tornou sem forma e vazia, ou seja, deformada, disforme, foi um acontecimento. Uma pausa na literatura e vamos entender o texto. Yeshua disse em Lucas 10:18, e vi a Satã cair do céu como um relâmpago. Ele mencionou esse acontecimento porque os discípulos voltavam alegres porque os espíritos se submeteram à ordem do nome de Yeshua. Então eles estavam felizes, estavam contentes. E aí o Yeshua viu ali uma oportunidade de dizer a eles o que realmente eles deveriam se alegrar. A vossa alegria tem que ser porque os vossos nomes estejam rolados nos céus e não porque os espíritos vos submetem. Mas não é isso que eu quero falar. Entenderam que aqui Yeshua fez um relato de um acontecimento muito forte, ou seja, a queda de Lúcifer, ou seja, o anjo de luz, aquele que todos conhecem, querubim, sob o brilho das pedras andavam. Mas o que realmente vemos aqui? Uma queda, uma catástrofe, um acontecimento. Um ser criado com luz, brilho e perfeição, sendo lançado dos céus aonde? Na terra. A sua queda deixou o que antes era perfeita, disforme e vazia. Aqui podemos observar que faz sentido e não leva para o lado da interpretação, mas do entendimento. O que a ciência diz sobre os dinossauros? Vocês se lembram que um grande meteoro pode ter caído sobre a Terra, criado uma onda de choque e ter destruído, devastado tudo que havia na Terra. Lembra desse detalhe? Continuando. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito do Eterno pairava sobre as águas. Olha que texto interessante. O que isso quer dizer? Trevas, abismo. Isso me lembra Lúcifer. O Espírito do Eterno pairava sobre as águas. Equilíbrio, poder, escudo do Eterno projetado em seu próprio espírito. Daí não havia caos e nem desordem. Então o Eterno poderia dar início à sua preciosa criação. Veja aqui em apenas um verso. Olha a quantidade de informação que nos é revelada. Prosseguindo. Disse o Eterno, haja luz, e houve luz. E o Eterno viu que a luz que criara era boa. E separou a luz das trevas. Quem era a luz? Yeshua HaMashiach, o primogênito da sua criação. Como você afirma isso, Alex? Você deve estar se perguntando. Vamos lá em Yohanan, João, capítulo 8, versículo 12. E Yeshua disse, novamente, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz que dá a vida. Percebam aqui a semelhança. O Eterno cria a luz que separa a luz das trevas. E chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Isso, na verdade, era só uma comparação do que ele ainda iria criar.
os 2 luminares para governar o dia e a noite. Olha que coisa linda, a magnitude dessa palavra. Olha que preciosidade. Olha que bênção, como o Eterno, em toda a sua magnitude de poder, glória e honra, tem a mesma simplicidade de mostrar algo tão poderoso e tão fantástico em um verso tão pequeno. Eu vou parar por aqui, mas no próximo vídeo vou passar direto para Caim e Abel, que existe uma lacuna também aqui que muitos perguntam, muitos questionam, e aí a gente vai entender, a partir da criação do homem e da mulher, o que realmente aconteceu após a morte de Abel e para onde Caim foi. Espero que tenhamos absorvido um conhecimento muito poderoso, muito grande. O que isso muda na minha vida, Alex? Tudo. Quando você começa a entender a vontade do Eterno, você começa a entender a postura que o Eterno tem, a forma como ele se projeta no mundo, como ele se projetou na criação, o que ele fez, por que ele fez, você começa a dar sentido à sua vida. Você começa a entender o porquê que você está aqui, o porquê que o Eterno fez você, porquê que ele permitiu que você viesse ao mundo. Todos nós temos um propósito. Só precisamos entender qual é esse propósito. E quando você vai entender qual é esse propósito? Quando você estiver perto do Eterno, junto do Eterno, andando com o Eterno, aí você começa a entender, a sentir qual é o seu verdadeiro propósito aqui na Terra. Espero que todos tenham gostado e até o próximo estudo, até a próxima verdade. Se libertem, sigam na paz.